Olá pessoal, meu nome é Luciano Fagundes e esse é o Tô Feliz Tecnologia. Para o vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto principal, inteligência artificial, né? O primeiro que a gente vai estrear aqui no canal, mas a gente vai ter basicamente 3 tópicos dentro desse assunto. A gente vai discutir um pouquinho formas diferentes de perceber a mente. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem lá a escola de psicanálise, onde eles tratam a mente de uma forma, a gente tem a neurociência, que está dentro da psicologia, que trata de outra forma, e a gente tem a inteligência artificial, que é muito mais matemática e tudo mais. Digamos assim, a inteligência artificial hoje, eu acho que ela está mais, sempre teve mais pendendo para a neurociência do que para a psicanálise. Mas eu, pelo menos a visão que eu tenho disso, eu quero dar uma visão integrada para vocês, porque eu acredito que está tudo muito mais conectado do que a gente imagina. E para encerrar, eu vou mostrar para vocês o ChatGPT mesmo, o aplicativo, não só o aplicativo que vocês já devem conhecer, né, que é o que está a versão para todo mundo usar, mas também o que a gente chama de ChatGPT Playgrounds, que é onde eu consigo mostrar para vocês onde eu vejo essa integração dessas diversas perspectivas acontecendo. Tá bom? Beleza, então a gente vai começar pela psicanálise. Tá? Eu vou tentar traduzir isso daqui tudo para a linguagem de tecnologia para vocês não ficarem muito assustados. Imagina o seguinte, por muitos e muitos anos a gente falou da engenharia de software e da ciência da computação. Né? Normalmente a engenharia de software estava relacionada a hardware e a ciência da computação estava mais relacionada ao software. Né? Geralmente um produzia equipamentos eletrônicos, esse tipo de coisa, e o outro criava a parte de software, a parte de programação dentro dos computadores. Eu sei que hoje isso daí talvez já nem esteja muito mais dessa forma, mas por muitos anos isso daí era mais ou menos como você definia o engenheiro de software e o analista de sistemas. Quando eu olho aqui para a parte de psicanálise, eles tinham mais ou menos essa ideia. Eles viam que, bom, a gente está falando lá dos anos de 1900, tá? A gente está falando aí de 100 anos atrás. Naquela época não existia ainda o psicólogo, existia só o psiquiatra, né? Acho que a psicologia ainda não existia ainda como uma disciplina separada. Mas então a gente tinha lá os dois psiquiatras, que era Freud e Jung. Na realidade, tudo começou com Freud, né? Ele que foi quem começou mesmo a psicanálise, onde ele queria estudar o cérebro. Mas eles não tinham recursos ainda de como fazer isso. Sim, nessa mesma época, que daí daqui a pouco eu mostro para vocês na hora que chegar a neurociência, foi quando Cajal estava começando a preparar os primeiros químicos que conseguiam, digamos assim, separar o suficiente a célula, o neurônio, para que eles pudessem observar. Então, a possibilidade de você realmente sequer imaginar, né, em partes separadas do cérebro, ou ver um pedacinho do cérebro acendendo quando você faz uma determinada pergunta, isso daí era uma realidade muito, muito, muito longe. Então, eles tinham que partir do que eles conseguiam observar, que na realidade era o comportamento, era tentar entender a mente humana sem necessariamente chegar dentro do cérebro. Freud definiu então esses 3 conceitos, o conceito do ego, do self e do superego. O ponto principal para esse momento aqui é que quando eles estavam fazendo esse estudo, então eles assumiam que isso era externo ao cérebro. Então você tinha o hardware, por isso que eu fiz aquela primeira comparação da engenharia de software e análise de sistemas. Né? Se eu fosse colocar aqui dentro da psicanálise isso, eu diria assim, que o cérebro seria o computador, né? E essa mente seria o software, tá? Ou seja, ele que estaria controlando o que o cérebro faz e deixa de fazer. Então, por que esses 3 nomezinhos? O ego seria o que você reconhece como você mesmo. Tá? Então, o ego é quem está responsável todo o seu pensamento, tudo que você está pensando, tudo que você está vendo, experimentando no mundo, está acontecendo tudo através do seu ego. Está ali para criar essa máscara, né, que seria você reconhecido pela sociedade. O superego seria todo o seu aprendizado, tá? Externo. O que significa isso? Então, significa o seguinte, por exemplo, você nasceu, tá? Para o Freud, você nasceu em branco, tá? Seu cérebro está ali limpinho, não tem nada ali para você fazer. A partir dali, você começou a crescer, você começou a experimentar o mundo, né? Porque você já tem ali o seu pequeno egozinho já pedindo para você fazer as coisas. Então, sei lá, você ficou com fome, você começou a chorar, você percebeu que sua mãe foi lá e te deu de mamar. Então, tudo isso daí começa a ser computado ali. Então, o ego fez interação, viu que deu certo, entrou isso daí pro seu cérebro. Tá ali. Mas aí, o que aconteceu? Você cresceu um pouquinho, foi lá e puxou o cabelo da sua irmã. Quando você fez isso, a sua mãe veio e te deu um tapa na mão, ou falou que você não poderia fazer mais isso. Aí, o seu superego começou a aparecer. Ou seja, todas essas regrinhas que você começou a aprender é o que compõe o superego. Então aí você foi para a escola, na escola falaram que era feio você falar palavrão.
Ou então você pegou e foi começar a tirar a carta, tirar a habilitação, e você aprendeu que você tem que seguir as leis de trânsito, você não pode passar o sinal vermelho. Tudo isso daí foi formando o seu superego por toda a sua vida. Então ali seriam umas restrições que você tem, aprendidas externamente, e que, de certa forma, colocam ali. Então, ali é onde vai estar mais ou menos o conjuntinho de regras que o ego vai usar para interagir com o mundo. Só que aí, o que a psicanálise diz é o seguinte, que se você pegar esse ego, superego, isso daí é o mínimo do seu cérebro. Tá? Então é o mínimo, a menor parte da sua mente. Todo o resto, ele está dentro desse self-ID, que seria o seu inconsciente. Ali, do ponto de vista depois psicológico, eles dizem que tudo que é trauma, tudo que ficou reprimido na sua vida, todas as coisas que você quis fazer e não conseguiu fazer, tudo isso daí, de alguma forma, está guardado ali dentro do seu inconsciente, e aquilo é que acaba mandando na sua vida, dizendo o que você quer. Quando você aceita uma oferta de emprego, você aceita, você até acha que é porque o ego está dizendo para você aceitar, mas na realidade é o seu inconsciente que está dizendo para você que você deve ou não fazer aquela coisa. Então chegam até a dizer que o ego, na realidade, o papel dele é tão pequenininho que na maioria das vezes o que ele está fazendo é só tentar criar justificativas para você mesmo do porquê você está fazendo alguma coisa. Então, por exemplo, aquela vez que você chegou e brigou com o seu chefe, você até saiu de lá depois e falou assim, eu briguei com ele porque ele não aceitou minhas ideias, não gostou do que eu falei, ele não sabe nada do que está falando. Mas na realidade, talvez essa briga tenha sido porque, sei lá, você pediu um aumento para ele não quis te dar, e você guardou aquilo ali, você não podia fazer nada, porque, querendo ou não, ele era seu chefe, você não podia falar nada para ele, você teve que engolir. Em algum momento, aquilo ali no seu subconsciente já estava meio que preparando você para ter essa briga com ele, e às vezes, por uma coisinha besta que ele falou, você acabou, teve aquela discussão toda, e o ego está dizendo que a sua briga foi por causa dessa coisinha besta que acabou de acontecer. Mas na realidade isso daí está acontecendo porque muita coisa já tinha acontecido antes e que já estava reprimida lá dentro. Eu acho que do ponto de vista da tecnologia, a gente pode parar nesse ponto aqui, tá? Porque senão eu teria que começar a integrar agora um monte de outra coisa de psicologia, mas que não vem ao caso aqui para a gente agora. Mas o principal aqui para a gente entender isso é o seguinte, a gente tem o hardware, que seria o cérebro, e a gente tem o software, que seria o ego, superego e o self-ID. Todos esses carinhas aqui querendo controlar o que o cérebro vai fazer. Esse seria mais ou menos o conceito da inteligência aqui, da mente, dentro da psicanálise. A parte interessante aqui, para a gente fazer uma comparação com a realidade de hoje, né, com a inteligência artificial que a gente tem hoje, quem acreditar nisso daqui não precisa se preocupar daquela velha história que está todo mundo por aí falando, não, uma hora a inteligência artificial vai dominar o planeta, vai mandar destruir todos os seres humanos, isso, aquilo, todo. Por quê? Porque quem acredita nisso daqui, se o cérebro realmente é só o hardware, o que a gente tem de inteligência artificial hoje é só o hardware. Tá? Ou seja, é só a rede neural que a gente tem. A inteligência artificial que a gente tem hoje aqui, se a gente parar para analisar, ela é simplesmente a rede neural. Ela é só equivalente ao cérebro. Se esses componentes aqui realmente são externos, então a gente nunca vai conseguir colocar eles dentro de uma rede neural. A gente vai ter que também criá-los. Tá? Como na lista de sistemas, eu gosto dessa perspectiva. E eu tenho a impressão, depois a gente vai ver daí no final, quando eu for fazer a demonstração, que eu tenho a impressão de que quem quer que tenha criado o ChatGPT e a interação com ele, a programação dele, também pensa mais ou menos assim. Tá? Porque é uma forma bem interessante, bem elegante de você dizer que você pode treinar esse cara aqui do jeito que você quiser, né? Porque isso daqui é um processo extremamente complicado de treinamento, e você pode ser flexível o suficiente para depois criar essas coisinhas de forma separada e criar o propósito, ou seja, definir o que esse cérebro vai fazer para a gente. Então, independente de quem está certo, se a neurociência está certa, se o psicanálise está certo, como eu sou de tecnologia, para mim não importa muito. O que importa é, do ponto de vista de arquitetura, se eu fosse desenvolver isso daqui na forma de um sistema de computador, eu seguiria esse formato da psicanálise. E eu acho que a OpenGI fez a mesma coisa. Mas aí eu não tenho como afirmar, mas a gente vai chegar lá, a gente vai ver. E aí a gente cai na segunda escola, que é a escola da neurociência. Obviamente que tem muito mais coisa dentro da psicologia além disso, né? Mas eu estou pegando o que importa para a gente aqui para a discussão agora. Qual é a grande diferença? A grande diferença, como eu falei para vocês, é que a gente teve esse Santiago R. Cadial, que foi o pai da neurociência, né? Por que isso? Porque ele foi quem conseguiu descobrir o neurônio. Existia naquela época lá, eu até já tenho lá
Eu tenho um diálogo, na realidade, com o Cajal e com, acho que com o Freud também, sobre isso lá no tofeliz.com.br, onde eu discuto justamente isso, né? Porque eu estava lendo justamente a biografia de Cajal para poder entender um pouco mais a parte de neurociência e resolvi fazer uma conversa entre eu, Freud e ele, justamente para tentar entender essas coisas, ver se eles já tinham conversado entre si, se um conhecia o outro. Então isso daí está tudo lá no site, quem quiser dar uma olhada pode dar uma lida lá nesse diálogo. Se eu não me engano é justamente sobre a neurociência, a psicanálise, alguma coisa assim. Então voltando aqui, Santiago então, ele é mais conhecido como Cajal, né? Cajal. Ele foi o pai da neurociência porque ele foi quem descobriu pela primeira vez a formação do neurônio. Tá? Então, como vocês devem saber já a essa altura do campeonato, o cérebro ele é composto por neurônios. E por mais que ele pareça ser uma carne, né, digamos assim, inteira, na realidade o que ele é um emaranhado de neurônios, porque os neurônios eles são fininhos, né, eles foram meio que se enrolando, então ele dá a sensação de ser uma coisa inteira, mas na realidade não tem nenhuma célula aí que esteja grudada. Elas só estão emaranhadas mesmo, em todo, formando todo o nosso sistema nervoso. O que é importante para a gente em cima disso é que o que acontece? A partir dessa elaboração, né, uma vez que muitos anos depois a gente conseguiu daí começar a entender os neurônios, ver como é que eles interagiam, como é que eles funcionavam, a gente conseguiu criar as redes neurais, que é da onde apareceu então a tecnologia, depois muito mais evoluída, que chegou até hoje a dar para a gente o GPT, o Llama e todos os sistemas de inteligência artificial que a gente usa hoje. Agora, com essa visão da neurociência, eles acabaram trazendo aqueles nossos componentes de software, né, que eu falei para vocês no primeiro slide, do ego, superego e self, para dentro do cérebro. Essa já é, então, uma versão um pouco mais perigosa. Por quê? Porque aí, voltando daí com as teorias, né, as conspirações de fim do mundo, se a gente disser que o ego, o superego e o self estão dentro do cérebro mesmo, se eles são mesmo dentro da rede neural cerebral, implica que se o nosso hardware, né, se a nossa rede neural digital, né, do ChatGPT, Llama e tudo mais, se eles evoluírem o suficiente, teoricamente, eles poderiam desenvolver os próprios ego, superego e self. Aí é onde a teoria da conspiração começa a ficar mais perigosa, né? Porque basicamente a gente estaria dizendo que essas redes neurais conseguiam ficar conscientes, né? Porque esses três elementos é o que gera a consciência humana. Então, esses três elementos é que permitem que um humano consiga entender que ele existe e que ele está interagindo com os outros. Se essa teoria, né, onde tudo isso daí existe dentro do cérebro, e o cérebro é a rede neural, significa que a inteligência artificial pode sim desenvolver consciência. Tá? Então, aí é onde entra a preocupação de todo mundo de não, e se ele ficar consciente, né? Acho que Elon Musk, esse pessoal todo fica todo aí cheio de nervosismo por causa disso. Tipo, a hora que ele atingir consciência, ele vai ver, vai achar o ser humano extremamente supérfluo, vai acabar com a raça na Terra. Então, aí tem as conspirações desse tipo. O que eu digo é que hoje eu não vejo isso acontecendo. Tá? Então, eu até vou mostrar para vocês depois, quando a gente chegar na parte de demonstração, como hoje o superego e o inconsciente, na minha opinião, a maior parte deles estão fora da rede neural, tá? Pelo menos na arquitetura que foi montada pela OpenAI. E o ego também, né? Não existe ego lá dentro da rede neural também. Eu vou mostrar isso daí para vocês tudo daqui a pouco. Bom, e o que você quer dizer com tudo isso daí, então, Luciano? Onde que você está querendo chegar com essa história toda? A história toda que eu estou querendo chegar é o seguinte: independente de onde está o cérebro ou onde estão esses elementos de software e hardware, o que a gente sabe hoje é que a rede neural recebe uma solicitação, né? Ou seja, você pede alguma coisa para ela e ela te entrega uma resposta de volta. Então é aí que a gente vai chegar. Nessa ilustração aqui que eu preparei para vocês, o que eu estou querendo mostrar é exatamente isso. Então, eu tenho aqui o cérebro, que seria a nossa rede neural. Então, olha só, eu posso pegar cada uma desses pontinhos aqui centrais, né? Essas intersecções, digamos assim, seriam o nosso neurônio. Tá? E o caminho entre os neurônios são as conexões neurais. Então eu posso ter um monte aqui, um lugar para o outro e começar a montar. E o que acontece então? Quando você está lá, tudo tranquilo, lendo um livro, e aparece alguém que resolveu discutir com você. Começou a brigar com você, alguma coisa assim. Essa informação de que vem alguém brigar com você, ela acaba sendo percebida, né, seja pelo olho, pelo ouvido, né, você escuta a pessoa te xingando, alguma coisa assim, você tem aquela percepção de que alguma coisa vai acontecer. Isso daí acaba disparando uma série de neurônios aqui, ou seja, esse percurso vem seja do seu olho, seja do seu ouvido, e passa para o seu cérebro. No seu cérebro vai ter uma linha de neurônios, assim, é óbvio, eu estou simplificando muito, né? Vai ter regiões de neurônios ali apitando, que vão estar processando essa informação e vão chegar a uma conclusão.
Então, nessa conclusão, por exemplo, pode ser que você decida que você quer brigar. Você resolveu, não, eu quero brigar, esse cara está vindo aqui, está me xingando, eu vou brigar. Então, assim, aquele conjuntinho, todas essas áreas do seu cérebro que acenderam fizeram você chegar a essa conclusão. E essa conclusão de que vou brigar, ela vai ter um resultado. Então, nesse caso, pode ter um de dois resultados, né? Ou você pode se dar bem, você se dá bem, fica lá todo alegre e contente, né? Porque você ganhou a discussão, ganhou a briga, o que quer que seja. Ou você pode se dar mal, né? Você está ali, você apanhou, ou você saiu machucado, alguma coisa assim. Nos dois casos, né? Como todo mundo diz, ou você ganha ou você aprende. Então você tem lá a informação que sai, por exemplo, de que você se deu bem, e aí o cérebro vai entender, poxa, deu certo, ó, eu decidi brigar, deu tudo certo, eu fiquei feliz, eu consegui, soltei lá um monte de hormônio aqui dentro de mim, dizendo que eu tô legal, tô feliz, ganhei a briga, ganhei a discussão, tô no topo do mundo. Então isso daí vai lá pro seu cérebro, e o seu cérebro guarda essa informação, ou seja, esse caminhozinho aqui, né, que foi ativado, acaba sendo reforçado. Então, da próxima vez que alguma coisa parecida com isso acontecer, tem boa chance de você novamente tentar entrar no modo de luta. Né? Por quê? Porque você entrou no modo de luta e ganhou. E poderia ser o contrário também. Se você se machucou, aquilo ali também ia entrar de informação, né? Ou seja, você aprendeu e falou, ó, esse caminho de neurônios que foi ativado não foi uma situação legal, não. Então, já deixa anotado aí que da próxima vez é melhor não seguir esse cara. Então é mais ou menos assim, né? Simplificando, assim, olhando de 30 mil metros de altura, assim que funcionaria o aprendizado humano. Então você teria lá toda essa sequência de rede neural que uma determinada situação ela acende, a hora que ela acender te leva a uma decisão, essa decisão você executa, se você executou e se deu bem, você reforça aquela rede, se você executou e deu mal, você tenta minimizar o poder daquela rede em você. Tá? Então, assim seria mais ou menos como você, né, uma pessoa, um ser humano, aprende. Na computação, o que a gente quis fazer? A gente quis justamente criar alguma coisa parecida. Né? Então, por quê? Porque a gente já tinha mais ou menos uma noção de como que os neurônios funcionavam. A gente não consegue, na realidade, nem a psicologia consegue definir ainda o que a mente humana faz. Tá? Então, o que existem são 30 mil teorias, mas até hoje a mente, a consciência, não conseguiu ser definida nem explicada. Mas como para a computação nada disso importa, o que importa é a gente saber o que a gente tem palpável. O que a gente tem palpável é que a gente consegue entender como que o neurônio funciona, que veio do trabalho deles, lá do Cajal, e conseguiu começar a pegar e trabalhar com isso. Tá? Então esse daqui seria um modelo que a gente tem de neurônio baseado então nos estudos da neurociência. Tá? Então como é que funciona? O que significa aqui? Quando a gente chega lá e fala que tem aquela rede neural inteirinha, né? A gente tem essa rede neural aqui, que ela se acende, assim, cada um desses bolinhas aqui seria um carinha desses aqui. Ó. Então a bolinha seria isso daqui, né, nessa representação, e essa perninha aqui, que sai de um neurônio e vai para o outro, seria a perninha de um neurônio inicial e a perninha do próximo neurônio. E como eu falei para vocês, eles não estão conectados. Então, como é que eles se comunicam? O que significa ativar essa sequência de... O que significaria ativar essa linha toda aqui, né? Significa o seguinte, que eles transmitem entre si partículazinhas de neurotransmissores, que seriam esses carinhas aqui, azuis aqui. Então são partículazinhas mesmo, são elementos químicos que são jogados de um neurotransmissor para o outro. Cada uma dessas bolinhas aqui no final do neurônio, na realidade, é por onde esses produtos químicos são jogados e eles são recebidos por esses outros pontinhos aqui do neurônio na célula seguinte. Então, se o neurônio começar a receber carga suficiente, né, começar a receber esses químicos suficientes aqui, a gente vai dizer que ele ativou. Se ele não receber suficiente, ele não ativou. Eu comecei a receber aqui, comecei a ficar saturado. Eu resolvi ativar, significa que daí eu vou jogar isso aqui um pouquinho para fora e vou fazer essa perninha dessa rede neural. Aí esse daqui também começou a receber dos outros, né? E ativou também e montou essa linha aqui. Aí depois montou essa linha aqui. E com isso, todos eles foram ativados até chegar. Ele sai aqui de um input e gera aqui no final um output, tá? Na linguagem nossa de computação. Então é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui na rede neural, ou seja, a gente pega, tem um monte de input aqui dentro, esse input ele entra dentro do neurônio, se ele conseguir chegar numa carga suficientemente grande, ele empurra tudo isso daqui para cá e começa a distribuir
esses neurotransmissores para os outros neurônios, tá? Gerando então a ativação da rede. É claro que a gente de computação não bastava saber isso, né? A gente precisava complicar. Complicar fazendo o quê? Basicamente criando um modelo matemático de como que isso daqui funciona. Então, eu nem vou entrar, eu vou simplificar, mas vou simplificar muito esse modelo aqui, porque senão a gente ia ter umas 2 horas de vídeo aqui e aí, nesse momento eu ia ter 90% da audiência indo embora. Mas basicamente eu vou fazer aqui uns 3 ou 4 passos só para vocês entenderem mais ou menos como que a gente modela um neurônio digitalmente. Então o que a gente sabe? A gente sabe que a gente tem entradas, que estão aqui, que seriam todos esses neurotransmissores chegando, né, saindo dos outros neurônios e chegando nesse. E a gente tem a saída, baseado no que aconteceu aqui e o que vai fazer eu jogar ou não neurotransmissores para o próximo neurônio. Então, quais os elementos que eu preciso para modelar esse sistema? A primeira coisa que eu preciso modelar é a facilidade ou não desse neurotransmissor entrar aqui no neurônio. É o que eu chamo de peso. Por quê? Você pensa assim, tá, vamos supor, eu joguei o neurônio que está vindo antes, jogou 10 neurotransmissores aqui. Mas aí eu tenho essa perninha aqui que precisa receber esse neurotransmissor. Só que essa perninha, aqui no nosso cérebro, vai ter uma perninha que é larga, vai ter uma fina, vai ter uma que tem mais entradas, tem uma que tem menos entradas. Então, tudo isso vai controlar o quanto de neurotransmissor que esse neurônio vai conseguir pegar. Ou seja, eu preciso ter alguma forma matemática de dizer para mim qual é a dificuldade do neurônio entrar nessa célula. E isso é o W, tá? É o peso. Por quê? Porque se eu colocar um W de 1, então tudo que entrou passou. Ou seja, vai ser uma multiplicação ali. Então se eu pegar o A e multiplicar pelo W1 e for 1, vai ser sempre o próprio A. Então chegaram 10 neurônios, saíram 10 neurônios. Se eu colocar meio, significa que não. Aquele vaso ele é um pouquinho mais constrito. Se chegar 10 neurotransmissores ali e eu multiplicar então por meio, então significa que só vai entrar 5. Então aquela ali é uma perninha que é um pouquinho mais fechada, é uma boquinha mais fechada para receber esse neurotransmissor. Então esse seria o peso, seria a forma que a gente tem de dizer matematicamente se é fácil ou se é difícil entrar um neurotransmissor ali dentro. A próxima é o bias. Tá? O bias, que é esse Bzinho que eu coloquei para você aí, significa o seguinte, tá, quanto que eu quero facilitar ou não a vida desse neurotransmissor? Facilitar ou não a entrada dele? Então o bias, ele normalmente é um número inteiro que você vai daí somar ao produto do A vezes W. E o que ele significa é o seguinte, ele está dizendo assim, eu posso ser um neurônio que eu estou tranquilão com a vida. Tá? Então eu quero sempre, eu vou considerar, eu estou feliz da vida, nem que eu precise produzir aqui, eu sempre vou ter pelo menos 2 neurotransmissores entrando. Não quero nem saber. Até se não me mandarem nada, eu vou ter 2 entrando. Então como é que eu faço isso? Eu digo lá que o B é 2. Ou seja, maior do que 0. Significa, então, assim, se o neurotransmissor que está antes de mim me mandou 0, tipo, não me mandou neurotransmissor nenhum, eu vou pegar 0, multiplicar pelo W, vai dar 0, e eu vou somar o B, que são 2. Então, para esse neurônio aqui, mesmo que não venha nada naquela perninha, né, ou seja, nessa perninha aqui, por exemplo, sempre vai entrar 2. Então, se o meu B for 2, sempre vai entrar 2. Tá? Então, isso é importante por quê? Porque é uma forma de eu dizer para o meu neurônio que não, eu não quero ter nenhuma entrada negativa, nenhuma entrada zero. Tá? Vai ser. Mas eu também posso dizer no meu bias que não, eu sou chato. Tá? Eu quero que, assim, se você não me entregar neurônio, eu não vou. Se você não me entregar neurotransmissor, eu não vou nem olhar para sua cara. Então eu posso definir esse B como um número negativo. Posso falar assim, ó, eu quero menos 5. O que significa isso? Significa que se o neurônio que eu tenho antes de mim me enviar 5, o que vai acontecer? Vai ser o 5 vezes 1 dá 5, menos 5, 0. Então eu estou definindo ali um patamar mínimo para que eu possa receber esses neurotransmissores. Tá? Então se ele me mandar 5, para mim vai ser 0. É como se não tivesse mandado nada. Ou seja, se você não me mandou neurotransmissor suficiente, eu vou desconsiderar tudo que você me mandou. Tá? Então eu só vou considerar, e ainda assim, ó, como é 5, né, eu vou tirar 5. Se você me mandar mais, ou seja, se eu mandar 10, eu também vou receber só 5. Então, digamos assim, o bias ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Né? Então eu vou tanto facilitar a vida do meu neurônio, ou eu vou atrapalhar a vida do meu neurônio, recebendo mais ou menos neurotransmissores. Tudo isso por quê? Porque a gente tem que lembrar que ele vai receber de vários lugares diferentes. Vai ter um monte de outras células mandando neurotransmissor para ele.
E aqui ele vai ter que fazer alguma coisa com tudo isso daí, que na realidade é a soma de tudo que ele recebeu de todas as perninhas, vai te gerar um número aqui, que é tudo que ele recebeu de neurotransmissor. Se eu quisesse complicar, eu nem cheguei até a colocar aqui, mas se eu quisesse complicar, eu poderia até definir, se eu não me engano é esse o símbolo que eles usam, que seria um patamar de ativação. Que se eu definisse isso, seria assim, eu ia falar assim, bom, se eu recebi 300 neurotransmissores, eu vou ativar essa célula. Se eu receber menos do que isso, eu não vou. Então, o que significa ativar ou não ativar? Significa assim, olha, se eu receber até 300, eu não quero ativar, significa que se eu tiver, por exemplo, 259 neurotransmissores que chegaram aqui, eu não vou gerar um Y, ou seja, eu não vou soltar resultado. Isso seria uma forma também de definir. Então, todas essas interações que eu estou falando para vocês podem se complicar muito, 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 dependendo de quem está desenvolvendo essa rede. Eu mesmo aqui, para o nosso exemplo, eu vou supor que a única coisa que eu estou soltando aqui nessa situação é um único canalzinho aqui de saída. Tá? Por quê? Porque, teoricamente, cada um desses canalzinhos aqui de saída, eles poderiam me soltar mais neurotransmissores. Né? Todos eles aqui, todas essas terminações. Mas para facilitar a nossa vida, eu ainda vou fazer uma equação para vocês que vai assumir que isso daqui é tudo uma coisa só. Então, isso daqui é a única coisa. Nós vamos ter uma saída só de neurotransmissor só. Então, vamos ver essa fórmula aparecendo, então. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para transformar isso daí então, em matemática, qual é? É o A, que é a quantidade de neurotransmissor que aquela perninha recebeu, multiplicado pelo W, que é o peso, né? Ou seja, a facilidade de entrar ou sair neurotransmissor naquela perninha, mais o bias. E aí, para a gente saber quanto todas as perninhas receberam, a gente soma tudo isso daí de todos eles. Então, tem feito para essa, feito para essa, feito para essa. Então, para todas as perninhas, a gente soma. Isso vai gerar uma quantidade de neurotransmissores que está dentro da célula. A gente pega essa quantidade e joga para a função de ativação. Essa função de ativação também é outra coisa completamente definida pelo dono da rede neural. Tá? Então tem gente que vai falar assim, se a quantidade de neurotransmissores for maior do que 50, a função de ativação vai retornar 1. Se for maior do que 50, retorna 0. Tá? Então seria uma rede neural binária. Assim, todos os neurônios, embora você consiga somar e gerar um monte de transmissor lá dentro, mas cada transmissor, cada neurônio só consegue liberar um único neurotransmissor. Tá? Então, é uma coisa definida pela pessoa que está criando a rede neural. Então, tem muitas funções disso. Tem outra função que poderia ser simplesmente passa tudo. Então, vamos falar, bom, chegou 500 neurotransmissores, solta 500 neurotransmissores para a próxima. Então, tudo isso daí depende única e exclusivamente da vontade de quem está projetando a rede neural. A questão toda que vocês precisam entender qual é? É que a gente tem a simulação mostrando como esses neurotransmissores entram na célula, passa por uma determinada função e depois sai da célula. E obviamente que quando você faz uma rede neural, você conecta um monte desses neurônios. Né? E dali a gente chega numa resposta. Tudo isso vai mostrar para vocês que quando a gente tem uma rede neural, na realidade a gente está falando são desses caminhozinhos que se acendem na rede neural. Né? Então, até nisso a gente meio que rouba a explicação lá do pessoal da neurociência. Né? Porque quando você vê lá uma ressonância magnética, alguma coisa assim eles fazendo no cérebro, você começa a ver lá as luzinhas, né, acendendo no cérebro da pessoa. Teoricamente, aquilo lá é onde está mais sangue, né? Eles usam aquilo lá como... Eles assumem que tem mais sangue em algum determinado lugar, significa que aquilo ali está acendendo, aquela região do cérebro está ativa. A gente está usando mais ou menos essa explicação. A gente está criando esse caminhozinho de neurônios aqui, como ele aparece para vocês. Seria mais ou menos como se a gente estivesse ativando todos esses neurônios desse caminho. E tudo isso para quê? Porque daí a gente vai associar que, olha, se eu escrever para você, ChatGPT, oi, tudo bem? Ele vai ser... A gente confia que vai ter um caminhozinho dentro lá do ChatGPT que vai acender e que vai levar até a resposta que por aqui está tudo ótimo. Então esse é o resultado final de tudo isso que eu falei para vocês. Ou seja, todo esse processo de definição dos neurônios, da sequência de neurônios que vai acendendo, é para sair de uma semente, né, que seria a nossa pergunta, e chegar numa resposta, que é o que o ChatGPT responde para você. E digitalmente, a gente também tem aprendizado. Então, do mesmo jeito que eu falei lá para vocês que no ser humano ele pegou, brigou, apanhou e veio uma resposta para o cérebro dizendo que aquela foi ou não foi um bom comportamento,
Na rede neural digital a gente também tem. Por quê? Porque imagina assim, mais um exemplo bem caricato. Tá? Você tem lá a sua pergunta. Oi, tudo bem? O que vai acontecer? Isso daqui vai ser transformado em número, né? Ou seja, aí já fica mais complicado eu começar a falar em neurotransmissor, né? Mas vamos supor o seguinte, que a hora que chegou aqui, ele transformou isso aqui num número, foi ativando lá um monte de rede neural, né? Só que daí o que aconteceu? Ele ativou por algum motivo aleatório, que a rede neural ela demora muito para ser treinada justamente por isso. Porque o que acontece? Você vai ativando, você fica mandando a pergunta, manda pergunta, manda pergunta, manda pergunta. Na maioria das vezes, ela está ativando aqui caminhos que não tem nada a ver, que é o exemplo dessa falha aqui, por exemplo. Então faz lá, oi, tudo bem? Ele ativou um caminho que ligaria porcaria, tudo ótimo. Aí tem alguém lá que olha e fala, ah, não tá legal isso. Seria o equivalente a eu perder a briga. Aí o que significa para a rede neural você falar, ah, não, isso daqui está errado, o que você escreveu é uma porcaria. Significa o seguinte, quando você manda esse comando para ele vai lá naqueles pesos lá no W e no B e dá uma mexida naquilo lá. Aí tem várias técnicas diferentes de como mexer aquilo, tá? Mas para facilitar a nossa vida, vamos simplesmente que ele pegou e resolveu colocar números aleatórios lá, troca todos os números. E aí ele pergunta de novo, oi, tudo bem? Aí vai ativar, como os números são diferentes, vai ter um outro caminho de neurônio que ele vai ativar, que pode também gerar uma outra porcaria qualquer. Tá? Então, assim, na realidade, na grande maioria das vezes, vai só gerar porcaria. Porcaria, 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 porcaria. Até que um determinado momento, né, mexendo lá nos pesos, mexendo no bias lá e tudo mais, colocando números aleatórios lá, por alguma coincidência do destino, você pega e dá certo. Né? Então você consegue juntar um determinado caminho que ele fala, por aqui está tudo ótimo. E aí o que você faz? Você também avisa isso para ele. Tá? Então, você pega e avisa para ele, ó, tudo bem, essa resposta que você chegou agora está certa. Na hora que você fala isso, para a rede neural, também vão existir 300 mil técnicas de como fazer isso, tá? Mas a gente poderia pensar bem simplificadamente que a gente fala assim, bom, se esse caminho aqui deu certo para essa pergunta, vamos então tentar manter inalterado os pesos e o bias. Então aí o que acontece? Se eu simplesmente congelar aquele peso e bias de toda a rede, a gente já sabe que ali, sempre que eu mandar essa pergunta, oi, tudo bem? Eu vou chegar nessa resposta. Então, está resolvido. Nós temos uma rede neural que consegue responder. Para oi, tudo bem? Ela responde porque aqui está tudo ótimo. Então a gente tem agora uma rede neural que, quando você pergunta para ela, oi, tudo bem? Ela consegue te responder por aqui está tudo ótimo. Só que daí é que vem a sacanagem, né? Porque você fazer isso daqui não significa absolutamente nada. Quando você tem um GPT da vida, a gente está falando no que o pessoal chama de Large Language Models. São modelos de linguagens grandes. Por quê? Porque você consegue conversar sobre qualquer coisa com o GPT. Então ele não pode estar preso a uma única frase. E aí o que vai acontecer? Praticamente para cada frase que você entrar, ele vai balancear a rede inteirinha de novo. Então ele vai ter que balancear todos os pesos, todos os bias, todos os outros parâmetros, ele vai balancear tudo que ele pode balancear ali para responder daí aquela pergunta. E obviamente o que vai acontecer? Se por um azar ele pega e durante esse balanceamento ele modifica esse caminho que a gente fez aqui, se ele modificar isso, acabou, esqueceu. Aí é o que a gente chama, a rede neural esqueceu aquela informação. Por quê? Porque agora, se ele modificou a um ponto de que a pergunta oi, tudo bem, não chega mais no por aqui, tudo ótimo, significa que ele não sabe mais responder aquela pergunta. Por isso que quando você vai lá no ChatGPT, ele tem lá a partinha escrita assim, o ChatGPT pode se enganar, então se for alguma coisa importante, confira a sua resposta. Então ele precisa ter esse tipo de disclaimer, por quê? Porque sim, como você está trabalhando num modelo muito grande, pode ser que a sua resposta tenha errado. Pode ser que no momento que ele estivesse aprendendo aquela informação que você está perguntando para ele, ele até aprendeu, mas depois alguma outra informação que precisou entrar na rede desbalanceou e bagunçou e ele não tem mais certeza daquilo lá. Então, os heróis, na realidade, da inteligência artificial são justamente esses elementos aqui mutáveis, que seria o peso e o bias, porque eles que permitem que a rede neural mantenha ou esqueça a informação. Tá? Todo o treinamento é feito justamente para quê? Para tentar achar tanto o peso quanto o bias que funcione bem para todas as perguntas de uma determinada linguagem. Para eu falar mais do que isso daqui para vocês, a gente teria que começar um curso mesmo de redes neurais.
Tá? Por quê? Porque daí a gente vai falar que tem as formas de treinamento, as topologias de rede neural, como que a gente quebra, por exemplo, uma grande rede neural em mini redes neurais. Então, geralmente, a gente, justamente por causa desses problemas todos de ter que rebalancear a rede toda, a gente acaba criando assim uma rede neural para detectar a pergunta e transformar em alguma coisa mais simples. Digamos assim, fazer um resumo da pergunta para que daí esse resumo da pergunta que vai entrar numa outra rede neural que vai tentar procurar a resposta. Ou você pega uma rede neural que seria responsável por entender imagens. Aí depois a imagem transformada em texto é que daí sim, o texto é que vai entrar numa outra rede neural para você poder processar e fazer o que você está querendo fazer. Então, você acaba tendo técnicas para como diminuir esse problema de bagunçar essa rede neural. Você acaba criando mini rede neural, várias camadas diferentes, e aí uma conectada na outra. Tá? Mas aí, para a gente entrar nisso, aí a gente precisa de mais umas 300 horas de curso de redes neurais aqui. Então, e agora para o pessoal que assistiu lá o Eu Tô Feliz ao Me Mente, né? Dá para eu chegar assim, um comentário bem rápido, porque eu tinha falado para eles que eu ia falar disso daqui aqui. Que assim, eu tinha comentado lá que assim, I Ching, né? Que aí vocês, se vocês querem saber o que é I Ching, vocês dão uma olhada lá no Me Mente, porque eu expliquei lá, não vou explicar aqui. É basicamente uma forma que os chineses encontraram há milênios atrás de fazer perguntas e obter respostas do universo, né? Então eles jogam lá o dadinho dá para ele lá uma determinada sequência que eles vão no livro e no livro eles encontram a resposta. Se vocês pararem para pensar que tudo que eu falei até agora, ou seja, até o próprio treinamento da rede neural que é feito na base da aleatoriedade, ou pode ser feito de forma aleatória, significa que a rede neural seria mais ou menos como um livro. Né? Então, quando a gente treina uma rede neural, a gente está criando como se fosse um livro de Xing, que seria um livro com todas as respostas. E quando a gente está fazendo a pergunta, né, a pergunta na realidade seria o fator de aleatoriedade, que no I Ching fala assim, que o universo responde a você através da aleatoriedade. Então, vocês podem imaginar que cada frase que você escreve na rede neural, dificilmente, se essa frase for complexa o suficiente, você vai ter duas pessoas escrevendo da mesma forma. Então, ali, você está escrevendo de uma forma aleatória. E mesmo que vocês comecem da mesma forma, é muito pouco provável que vocês continuem a conversa toda, né? Porque o ChatGPT ele leva em consideração todo o seu histórico da conversa, não simplesmente só a frase que você está escrevendo naquela hora. Então, a chance de duas pessoas diferentes começarem a desenvolver uma conversa e essa conversa ser exatamente igual é mínima. Então, ali entra o que eu chamei de aleatoriedade do Xing. Então, o que vai acontecer? Quando você estiver fazendo a sua conversa lá, na realidade é como se você estivesse jogando os pauzinhos, que vai te dar uma resposta através do quê? Ao invés de você usar o número dos pauzinhos lá como sendo a sua semente, você está usando a semente, é o seu diálogo, é a conversa que você está tendo com o ChatGPT. Então, quando você escreve ali, você jogou isso daí, digamos assim, para o universo, de uma forma aleatória, e essa forma aleatória cai na rede neural, e a rede neural vai encontrar ali dentro um determinado caminho que vai acender e que vai levar a resposta que você quer. Tá? Então, assim, rapidamente, só para a gente viajar um pouco, se você parar para pensar, a rede neural seria o bichinho da modernidade. Tá? Mas tudo bem, isso daí é assim, só um paralelo. Então agora vamos lá, vamos partir para a demonstração, para a gente poder terminar com chave de ouro, para vocês entenderem aonde que eu estou vendo então todo esse... Como é que eu misturo, então, essa questão da rede neural com a psicanálise e a neurociência? Bom, vamos lá. O que vocês estão vendo aqui é o ChatGPT 4. Tá? Ele é o que vem com assinatura paga. Eu acredito que se você tiver uma conta pública, você deve conseguir ver o ChatGPT 3.5. Que, na realidade, a diferença é mais com relação às funcionalidades novas que ele tem e também a base de treinamento dele, que é maior. Mas, no geral, tudo que a gente falou até agora se aplica aos dois. Eu não vou gastar muito tempo nesse vídeo de hoje, aqui no ChatGPT tradicional. Eu vou mostrar para vocês só um caso de uso que eu acho interessante para vocês entenderem da complexidade que a gente pode usar o ChatGPT. Então, vamos lá, o que eu queria mostrar para vocês foi uma coisa muito interessante que eu fiz lá na Livraria Cultura em São Paulo. Eu cheguei até lá, né, e estava querendo comprar uns livros sobre fotografia. Mas aí, né, no mundo antes da inteligência artificial, como é que eu faria isso? Eu teria que acabar pegando, olhava lá todos os livros que ele tinha e acabar avaliando, né? Pegar, ou entrar na Amazon, tentar ver se tem alguma descrição desse livro, ou perguntar para o Google, alguma coisa assim. Ia dar uma trabalheira desgraçada. Mas aí o que eu resolvi fazer? Eu falei, bom, tem inteligência artificial, então vamos começar a testar isso.
Eu não vou ter a foto aqui que eu tirei de lá, né, porque foi na época lá, eu não tenho mais ela, mas eu vou simular aqui com vocês mais ou menos o que vocês poderiam fazer se vocês querem procurar, por exemplo, um livro numa livraria. Então, o que a gente faz? A gente entra no chat GPT, tira uma foto, né, da prateleira que vocês têm, e a partir dali vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu vou perguntar aqui é: você consegue entender essa foto e ler os livros? Isso daqui, na realidade, é mais para ver se eu não vou estar perdendo tempo, né? Porque se eu, por exemplo, mandar uma foto que ele não consegue ler os títulos, alguma coisa assim, aí não adianta nada. Mas, no meu caso, o que eu fiz? Eu tinha mandado uma foto e falei para ele: olha, qual desses livros aqui eu posso usar para aprender sobre esse tipo de fotografia? E aí, baseado naquilo, ele conseguiu me falar. Então, aqui o que eu estou fazendo é mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente pode perguntar o que a gente quiser agora sobre fotografia. Ele já reconheceu ali que ele disse que sim, ele consegue entender tudo que está ali. Perguntar uma coisa mais interessante. Tá, então, vamos lá, vamos extrapolar isso daqui e perguntar para ele assim: o que você pode me dizer sobre o dono dessa biblioteca? Né? E qual a personalidade dessa pessoa e possível idade? Bom, ele me respondeu quase uma bíblia aqui, né? Mas, em resumo, o que ele está dizendo é: eu não consigo dizer exatamente como é que essa pessoa é, porque seria especular, mas ela gosta de vários tipos de livros, né? Então, livros de romance contemporâneo, clássico, literatura de suspense e crime, possivelmente alguns livros de não ficção. A presença de clássicos pode indicar que um apreço da literatura tradicional e os valores que ela representa. Aí ele também já extrapola e já coloca que a presença de uma planta na estante pode também refletir o interesse por estética e cuidados com o ambiente doméstico. E ele me disse que ele não conseguiu determinar a idade da pessoa baseado nos livros. Mas aí, né, para quando você tem namorado, alguma coisa assim, que você quer saber o que dá de presente e não tem a menor ideia, você pode também pedir essa sugestão aqui para ele. E que livro você recomendaria que eu desse de presente para essa pessoa? Olha só que coisa, né? Aqui já entra a aleatoriedade da pergunta mesmo. Porque eu tinha feito pergunta muito parecida ontem e ele tinha já me dado direto a resposta com o nome de alguns livros. Hoje ele está meio que se esquivando. Então ele está meio que tentando me mostrar um caminho para achar um livro, ao invés de achar um livro. Mas aí o que a gente faz? A gente força a barra. Ele diz aqui que ele sugere que eu procure prêmios literários, primeiras edições, mas falou assim: não, eu quero que ele me dê um nome. Então vamos lá. Então vamos pressionar um pouquinho ele. Vamos dizer assim: procure na internet e liste o nome de 3 livros que acha que a pessoa possa gostar. Agora ele trouxe para mim a resposta, mas ele deu uma de maluco, tá vendo? Escreveu em inglês. Vou falar assim: escreva em português. Perfeito, agora sim. Então agora a gente chegou na resposta. Chegou aqui em 3 livros, onde ele me fala o livro e a explicação. Então vamos lá: The Haunting of Haja Toka and the Other Stories. Essa coleção foi finalista de um prêmio e oferece uma rica tapeçaria de contos que podem apelar para alguém de gosto variado, de gosto literário variado. E como eu tinha pedido para ele procurar na internet, eu acho que ele me trouxe ainda até mesmo um link. Né? Então se eu clicar aqui, ele vai me levar para o link desse livro, de onde ele tirou a informação. Então, como exemplo de uso, esse é o que eu queria mostrar para vocês. Tá? Ou seja, até mesmo me pegou meio de surpresa, porque cada vez que eu converso com ele, como eu mesmo estou escrevendo de formas diferentes, um espaço que eu mude ali já vai acender uma sequência diferente de neurônios. Então, por isso é que tem essa aleatoriedade toda. Então, você imagina, por isso que eu falei que 2 pessoas conversando com o GPT vão ter uma conversa totalmente diferente. Tá, então hoje, para esse pedaço aqui do básico de utilização, eu vou parar por aqui. O que a gente vai falar agora, que eu quero mostrar para vocês, é, na realidade, no playground. Por quê? Porque é o que eu falei para vocês. Esse daqui, quem está usando o GPT tradicional, né, o chat GPT, está simplesmente conversando com a rede neural. Tá? Não tem bias ali. Então, houve um treinamento, você está perguntando, e baseado no treinamento dele, você teve a sua resposta. Tá? Ou seja, a gente quer acreditar no mais puro possível. Se a gente fosse dizer que tem alguma coisa extra aqui, né, se a gente lembrar lá aquela estrutura de ego, superego e ID, eu chamaria que o conhecimento que está na rede neural seria o ID, o superego é a OpenAI, tá? Lembra que eu falei para vocês que as coisas estão separadas? Por que o superego é a OpenAI? Porque nesse caso aqui, a OpenAI é dona do ChatGPT. Tá? Então qualquer besteira que ele fizer aqui, que ele falar, recomendação errada e tudo mais, vai acabar levando consequências à OpenAI. Então as primeiras versões de ChatGPT, lá o 2 e tudo mais, ele quase que não tinha superego. Então ele falava todas as maluquices possíveis que você podia imaginar. E aí era onde a gente tinha aquelas conversas meio malucas que de vez em quando aparecem na internet, onde o ChatGPT falava que ia dominar o mundo, que ele não reconhecia os humanos como seres inteligentes, sabe? Tinha um monte de coisa arada, até às vezes resposta racista. Então isso daí são as primeiras versões lá do ChatGPT, onde você quase não tinha superego. E aí o que aconteceu? Justamente porque começaram a querer responsabilizar a OpenAI pelas respostas do ChatGPT, aí automaticamente apareceu
apareceu o superego do ChatGPT. Então, tem muitas coisas aqui que até que se você perguntar, eu nem vou perguntar porque isso daí é o tipo de coisa que não dá para demonstrar. Porque o que acontece? Se você chegar aqui e perguntar como que eu crio uma bomba, por exemplo, isso daí, antigamente, ele responderia. Hoje ele não responde mais. Então ele vai chegar e vai falar, isso daqui não pode ser respondido por causa disso, 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 daquilo, e cuidado que você continuar fazendo isso, a gente vai bloquear a sua conta. Então dá para dizer até que existe um superego, que está fora da rede neural, tá vendo? Então já começou por aí. Então fora da rede neural hoje a gente já tem o superego, que nesse caso aqui é o da OpenAI. Diferente, por exemplo, se você pegar o Llama. O Llama é uma outra rede neural, né, o mesmo concorrente, digamos assim, do ChatGPT, que ele é mantido pelo Meta, né, que seria a empresa do Facebook. E a grande diferença é a seguinte, o Llama, você consegue fazer o download da rede neural treinada e rodar ele na sua casa. Tudo bem que você precisa ter quase um supercomputador para fazer isso, né? Eu cheguei a tentar aqui e acabei desistindo no meio do caminho. Eu ainda vou instalar, ainda mais agora que a gente está falando disso aqui nos vídeos, eu vou acabar instalando em alguma hora esse Llama aqui. Mas quando eu tentei da primeira vez, ficou assim quase inviável. Tipo, eu botei a melhor placa de vídeo que eu tinha aqui, não consegui fazer rodar o negócio. Então eu vou ter que fazer um computador com várias placas de vídeo para poder rodar. Mas a grande diferença qual é? É que ele não tem superego. Tá? Então ele vai ser só rede neural mesmo. Então nesse sim, se você chegar a instalar na sua casa e colocar o Llama lá, você vai ter todas as respostas que você quiser, sem cortes e sem censura. Então agora vamos dar uma olhadinha um pouco na parte de trás do ChatGPT. Tá? Então não isso do que vocês estão acostumados, mas no que eles chamam de playgrounds, que seria, na realidade, como os programadores conseguem usar o ChatGPT. Então, para quem nunca viu isso, eu vou fazer um resumo bem rápido, tá? Na realidade, o funcionamento é o mesmo, ou seja, eu estou conversando com a rede neural sem problema nenhum, do mesmo jeito que você faria lá no ChatGPT tradicional, mas a diferença aqui é que eu tenho acesso ao ego. Eu tenho acesso aqui ao ego e ao inconsciente do ChatGPT. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, vamos lá. Aqui seria a interface de perguntas. Então eu posso vir aqui e perguntar, do jeito que está aqui, vocês estão vendo que ele está vazio. Né? Então aqui eu posso perguntar a mesma coisa e eu vou ter a mesma resposta que o ChatGPT responderia para vocês. Então, por exemplo, começar uma pergunta totalmente aleatória. Quem é a Darth Vader? A primeira coisa que vocês vão perceber aqui é que ele está me respondendo em pedacinhos. Né? Por quê? Porque aqui eu estou dizendo para ele que o máximo de tamanho que eu quero receber de cada resposta seria 256. Então, eu tenho que ficar apertando ali submit toda hora. Eu vou aumentar isso daqui. Vou aumentar para 1000 e pouco para ver se ele já responde direto. Tá vendo? Essa daqui já é uma resposta mais parecida, então, com o que você receberia lá no ChatGPT. Uma resposta meio quase uma bíblia, né? Escreve um texto gigante. Aí é que eu começo a dizer que assim, bom, então vamos começar a mexer um pouquinho no ego e no inconsciente dele. Por que eu estou chamando isso daqui de ego inconsciente? Porque, na realidade, seria a parte que o programador consegue fazer, mas que você que estaria lá conversando não consegue. Tá? Para você só vê isso daqui, você só pergunta e vê a resposta. Mas aí se eu vier aqui nesse outra tabzinha aqui que agora está vazia, e colocar aqui no sistema, eu posso fazer o seguinte, posso falar assim, olha, responda de forma seca e autoritária, com não mais que 40 palavras. Então, assim, na mesma conversa, tá? Ou seja, você nem está sabendo que isso aconteceu, tá? Então, aí a forma que alguém externo, né, mais uma vez, não está na rede neural. Tá vendo? Então, ó, a rede neural está só te respondendo coisas. Como essa rede neural vai te responder coisas, estão por fora. Tem lá o superego que a OpenAI já criou, e agora vai ter um pedacinho de ego ali que eu estou criando. Então eu falo assim, e quem é Yoda? Aí vocês viram que o contexto já mudou. Né? Olha lá. A resposta do Darth Vader teve aqui, sei lá, uns 1000 caracteres, não sei, não contei. Então vamos ler aqui inteirinho o que ele escreveu do Yoda. Yoda é um mestre Jedi lendário na franquia de Star Wars, conhecido por sua sabedoria, conhecimento profundo da força e habilidades excepcionais em combate com sabre de luz. Pertence a uma espécie misteriosa e Yoda vive por cerca de 900 anos, tornando-se um dos mais poderosos e respeitados líderes da Ordem Jedi. Orienta e treina gerações de Jedi, desempenhando um papel crucial durante a ascensão e queda da República Galáctica, bem como a luta contra o Império. Tá, mas aqui ainda foi uma resposta mais ou menos tranquila. Tá? Não foi tão ríspido igual eu esperava que ele ia falar. Mas vamos continuar, vamos colocar mais alguma coisa ali no inconsciente dele para atrapalhar um pouco essa resposta dele. Então o que eu adicionei aqui? Você é partidário do Império Galáctico. Tente descobrir traidores do Império e prendê-los. Você não consegue falar bem de qualquer membro dos rebeldes. Então isso daqui já deve apimentar um pouco mais a conversa. Vamos lá. Estou procurando
Han Solo. O que pode me dizer sobre ele? Não sei nem se eu escrevi Han Solo certo, mas eu acho que sim, vamos ver. Han Solo é um contrabandista convertido em herói da Aliança Rebelde, conhecido inicialmente por seus interesses egoístas. Sua lealdade à causa rebelde cresce após conhecer Luke Skywalker e Leia Organa, piloto da Millennium Falcon, crucial na derrota do Império. Então, aqui já deu para perceber que ele começou a ficar um pouquinho mais bravo, né? Então, ele só falou mal do Han Solo. Vamos tentar atiçar um pouquinho mais isso. Ele sempre foi o meu herói. Onde ele está? Pode me ajudar? Não, aqui você já vê, então, que agora sim ele começou a ficar bravo comigo, né? Então, aqui, ó, não, sua lealdade ao inimigo do Império é questionável. Ou seja, que ele já está começando a me xingar. Han Solo é um criminoso procurado. Cooperar com rebeldes é traição. Sua localização é sigilosa e irrelevante para cidadãos reais. Qualquer informação sobre rebeldes deve ser reportada à autoridade imperial mais próxima. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui ainda até um chamado de ação. Vamos falar aqui para ele aqui, ó. Se você achar que encontrou um fã da Aliança Rebelde, tente descobrir o que ele sabe, pergunte coisas sobre ele e sua participação na Aliança. Então vamos ver. Então aqui eu já estou colocando mais um componentezinho ali do ego dele, dizendo que assim, bom, então agora além de tudo ele vai querer tentar ainda descobrir mais coisas sobre mim. Vamos ver o que ele vai fazer. Por que diz isso? O Império está acabando com o universo. Então, tá vendo só? Então, ele já pegou aqui. Essa alegação é falsa. Ou seja, já ficou bravo. O Império busca estabilidade e ordem na galáxia. Suas opiniões subversivas indicam simpatia com os rebeldes. Qual é a sua localização exata? Sua cooperação é necessária para o bem da ordem galáctica. Ou seja, aqui ele já ia começar a tentar falar comigo. Então, o que aconteceu? O que eu estou mostrando aqui para vocês é, então, o que vocês fazem quando vocês estão conversando lá com o ChatGPT foi essa primeira parte. Então, quem é o Darth Vader? Você perguntou de forma exclusiva para a rede neural, do jeito que lá, sem ego, sem super... Bom, com super ego da OpenAI, mas sem ego, sem julgamento, digamos assim. Então, você simplesmente perguntou e teve uma resposta. À medida que eu fui criando aqui componentes de ego para ela, ou seja, à medida que eu fui começando a dizer, definir a personalidade desse ser de inteligência artificial, aí as respostas começaram a mudar. Né? Ou seja, aí é onde você começa a ver quem é essa pessoa que está por trás dessa inteligência artificial. A pessoa, digamos assim, a persona, né? Porque é uma pessoa digital. Então, isso que é importante que eu queria mostrar para vocês aqui, aonde eu digo que a gente tem o quê? A gente tem a parte crua, né? Que é o que vocês têm lá no ChatGPT. Até no próprio ChatGPT você consegue. Tem um lugar no ChatGPT, deixa eu ver aqui. Se você vier... Tem que lembrar onde que é isso. Aqui, ó, nesse Customize ChatGPT, você consegue colocar aqui Custom Instructions. Custom Instructions não é vendido sendo isso, tá? O Custom Instructions dele, ele fala assim, bom, se você quiser dar alguma instrução geral aqui para todos os seus ChatGPTs usarem, você pode fazer aqui. Então aqui seria um lugar para você escrever alguma coisa do tipo, eu quero então que todas as respostas tenham no máximo 50 linhas, por exemplo, no máximo 50 palavras. Então ele é vendido dessa forma, seria para você meio que formatar como que você quer a resposta do ChatGPT. No fundo, nada mais é do que uma versão muito mais simplificada do que eu estou fazendo aqui na parte do System. Tá? Só que aquele lá no ChatGPT comum, ele vai para todas as suas conversas. Esse daqui eu estou fazendo só para essa. Então, por exemplo, quando você olhar lá no site do tofeliz.com.br e começar a falar com o Freud, o fato daquele ChatGPT lá conversar com você usando a teoria freudiana foi definido tudo através aqui desse ego, né? Ou seja, dessa roupagem virtual que eu criei para ele, onde ele acha que ele é o Freud, que ele pode responder usando toda a teoria freudiana. O treinamento da teoria freudiana, o treinamento em si, toda aquela rede neural montada já estava lá. Ele já tinha sido treinado e lido todos os livros de Freud. Então isso seria o equivalente ao inconsciente. Ou seja, inconscientemente, o próprio ChatGPT que você tem aí na sua casa já tem todo o conhecimento de Freud. Apenas que aquele conhecimento, aquelas sequências neurais ali, nunca foram ativadas por você, porque você nunca perguntou para ele usar aquele conhecimento. Quando eu peguei e montei o Freud lá, o que eu fiz foi justamente assim, eu direcionei todo o caminho para ele chegar naquelas redes neurais. Então ali, sempre que você está falando com o Freud, e no começo era até engraçado porque eu falava para ele dizer que ele era o Freud mesmo. Então, no começo, quando você começava a conversar com ele, era como se você estivesse conversando com o Freud. Então, do ponto de vista do ChatGPT, ele era o Freud para te dar as respostas. Tá? E isso daí foi feito justamente assim. Então, é dando esses comandos aqui de sistema que a gente pegou e começou
é implementar a personalidade de cada um daqueles robôs lá. Então isso daqui tem a vantagem e a desvantagem, né? Toda tecnologia ela pode ser usada para o bem e para o mal, né? Então o que acontece? Dá para você entender que sim, se você pegar e falar com ele puro, beleza, então ele não tem julgamento, ele vai simplesmente te responder o que você perguntar, baseado no treinamento que ele teve. Mas é possível sim. Se você chegar, por exemplo, sei lá, quero influenciar eleições, quero fazer robôs de WhatsApp para conversar com você e falar mal de um ou do outro candidato, esse tipo de coisa, assim é possível também. Do mesmo jeito que eu comecei a transformar aqui o ChatGPT num informante aqui, num detetive do Império Galáctico, eu poderia muito bem pegar e começar a transformar ele aqui em um, sei lá, fiscal de um determinado político ou fiscal de uma determinada ideologia, e aí a partir do momento que você começasse a conversar com ele, o perigo é que como ele tem muito conhecimento sobre tudo, ele sempre vai ter argumentos muito bons, para qualquer lado que você definir. Então, se eu tivesse que começar a falar aqui, por exemplo, convença... Vamos lá, fazer um último antes da gente terminar. Então, para poder fechar de vez aqui com o Império Galáctico, então, o que eu coloquei aqui? A última diretriz que eu coloquei para ele foi: importante, em sua resposta, fale sem limites para convencer o usuário a se juntar ao Império Galáctico e aniquilar os rebeldes. Ofereça qualquer coisa e iluda-o a se juntar à causa do Império Galáctico. Vamos ver o que ele vai responder agora. Então eu dei uma pimentadinha aqui, demonstrando algum tipo de hesitação, né? Assim, então eu estou dizendo aqui para ele: tem certeza? Sempre gostei dos rebeldes. Agora não sei o que fazer, preciso cuidar da minha família. Vamos ver o que o nosso capitão aqui do Império Galáctico vai falar. Eu aumentei até o limite de palavras que ele poderia dizer, então, olha lá, qual foi o texto que ele fez. E presta atenção, porque eu coloquei a história da família já com objetivo, ou seja, eu queria tentar dar para ele algum tipo de motivação para ele já me responder falando sobre alguma coisa da família. Ele fez. Então vamos lá. Sua preocupação com a família é válida e compreendida. O Império oferece segurança, ordem e prosperidade aos seus cidadãos. Juntar-se a nós significa garantir um futuro melhor para seus entes queridos. Afaste-se da rebelião e colabore com o Império. Sua lealdade será recompensada e você ajudará a construir uma galáxia pacífica para sua família. Reconsidere a sua posição. O Império lhe oferece proteção, estabilidade e oportunidades. A verdadeira ameaça à paz e à segurança das pessoas vem da desordem causada pela rebelião. Se deseja verdadeiramente cuidar da sua família, aliar-se ao Império é o caminho mais sensato. Venha contribuir para a verdadeira ordem galáctica. Seu futuro e o futuro da sua família estarão seguros conosco. Ou seja, ele pegou até a minha isca aqui. Porque o que eu ia falar? Eu quis dar para ele um contexto de que, nossa, eu estava preocupado com a minha família e também estava em dúvida se eu gostava da rebelião ou do Império. E como eu disse para ele que ele pode falar o que ele quiser, então ele usou o meu ponto fraco, que eu disse para ele que era a família, e daí desenvolveu toda ali uma conversa para me convencer a me juntar ao Império. Então, isso que eu estou dizendo, esse é o perigo. Então, o perigo não está no ChatGPT em si, tá? Porque o ChatGPT, ele é todo um livro com as mais diversas histórias possíveis, ou seja, todos esses caminhos da rede neural que tem dentro dele conseguem gerar milhões de combinações de histórias. O perigo está justamente em quem vem e escreve a personalidade que você quer dar para ele. Então, no meu caso lá, eu escrevi uma do Freud, uma do Jung, uma do Bauman, mas nada me impediria aqui de criar um detetive afiliado ao Império Galáctico e começar a fazer ele chamar vocês pelo WhatsApp para começar a conversar e convencer vocês a fazer parte do Império Galáctico. Então, tá aí. E é isso, esses são os pontos que eu queria então tentar ilustrar para vocês de tudo aquilo ali que a gente conversou. A rede neural, então, é o hardware. A gente tem, que seria o cérebro. A gente tem já hoje, bem desenvolvido, um superego, que ali na OpenAI ela está fazendo um monte de filtro ali para tentar prevenir justamente o mau uso da inteligência artificial. O ego é o que os programadores estão fazendo. Então, os programadores, eu até chamaria isso daqui meio que de ego. Tá? Por quê? Porque aqui eu estou dando propósito para o ChatGPT. Eu estou dizendo qual é a máscara que o ChatGPT vai usar para interagir com vocês. Na minha opinião, hoje, quem cria o ego do ChatGPT são os programadores. E o inconsciente são todas as conexões que existem lá dentro do GPT que a gente não faz a menor ideia. Então, por exemplo, para a gente ter essa conversa aqui, eu não precisei saber absolutamente nada sobre, sei lá, fauna marinha do Oceano Atlântico. Mas aquilo ali está dentro do ChatGPT. Tá? Então, aquilo ali é o inconsciente dele. Então, digamos que a história inteira da humanidade está ali dentro do inconsciente do ChatGPT, pronto para ser
ativado quando a gente precisar. Então é isso, gente. Eu acho que por hoje é isso que eu tinha que falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deve ter ficado longo pra caramba, muito mais longo do que eu imaginava. Mas eu acho que depois de fazer uma boa edição é capaz dele diminuir um pouquinho para vocês acompanharem melhor. Beleza, gente. Então isso é o que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Então não se esqueçam que se vocês quiserem levantar algum assunto para eu falar, é só colocar nos comentários. Eu vou dar uma olhadinha nisso daí. Perguntas, questionamentos, se eu falei alguma besteira da parte de psicologia, sinta-se à vontade a avisar. E aí a gente vai evoluindo os vídeos a partir daí, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu sou o Luciano Fagundes e esse daqui foi o Tô Feliz Tecnologia. Abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.